Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomar os nossos estudos a respeito da prova oral, né? Tivemos oportunidade de analisar os dispositivos do código que regula a chamada prova testemunhal, que nada mais é do que aquela prova oral produzida por meio da oitiva de terceiros, né? De terceiras pessoas aí que não fazem parte da relação jurídica processual. E agora então vamos analisar os dispositivos do código que tratam do depoimento pessoal. O depoimento pessoal é uma outra modalidade de prova oral, porém trata-se da oitiva das próprias partes em litígio, ok? O código ele regula o depoimento pessoal apenas em 4 artigos, né? Então, de maneira bem breve, o código dispõe e trata, né, das questões aí relativas à oitiva das partes em juízo, tá? E isso vem, então, previsto nos artigos 385, 386, 387 e 388 do CPC, tá? Então, iremos fazer a análise deles agora, mas como fizemos em todos os demais meios de prova já tratados, né, por nós, destacamos a importância de uma leitura atenta de todos esses dispositivos que tratam do depoimento pessoal, tá? Então, uma leitura atenta do Código de Processo Civil é importante. Quando falamos de depoimento pessoal, estamos falando, na verdade, da oitiva das partes que integram o processo, né, das partes que fazem parte da relação jurídica processual, tá? Então estamos falando de autor, réu ou de autores e réus, no caso ali das hipóteses de litisconsórcio ativo ou passivo, tá? Então a oitiva das partes ela só vai poder se realizar a pedido da parte contrária. Tá? O depoimento pessoal, portanto, ele só pode ser requerido pelo adversário da parte, né? Pela parte contrária. Ou seja, a própria parte ela não pode requerer ao juiz que seja tomado o seu depoimento pessoal. Tá? Ela só pode requerer o depoimento pessoal da parte contrária. Por quê? Porque essa modalidade de prova oral, ela tem uma finalidade específica. A finalidade do depoimento pessoal é arrancar da parte contrária uma confissão, né? Uma confissão com relação aos fatos que estão sendo discutidos no litígio. Então, para essa finalidade, né? Uma vez que existe uma finalidade, que é arrancar a confissão, provocar a confissão da parte contrária, é que essa modalidade de prova ela só pode ser requerida pelo adversário, tá? Vai ser deferida esse depoimento sempre que o juiz entender que a oitiva da parte ela se mostra útil para esclarecimentos dos fatos, né? Para esclarecer os fatos que são objeto da demanda, que são objeto do litígio, ok? Fazendo a leitura então do 385, diz assim o código: cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Com relação a esse dispositivo, há uma grande crítica por parte da doutrina quando menciona na parte final do caput que o depoimento pessoal ele poderia ser requerido pelo juiz, ou melhor, sem prejuízo de poder ser determinado pelo juiz de ofício, tá? Porque, como nós acabamos de mencionar, o depoimento pessoal ele tem por finalidade arrancar a confissão. Então, quando o juiz determina o comparecimento da parte de ofício para ser ouvida, não se trata de depoimento pessoal. Trata-se, na verdade, da figura do interrogatório, né? O que a doutrina costuma denominar de interrogatório informal das partes. E o interrogatório, ele tem outra finalidade. O interrogatório é completamente distinto do depoimento pessoal, porque o interrogatório não visa arrancar a confissão da parte com relação ao fato alegado, mas tem por finalidade apenas esclarecer alguns fatos que ainda se mostram obscuros, confusos para o juiz, né? Então, a doutrina critica essa redação, né, trazida pelo legislador no nosso Código de Processo Civil atual, pois, na verdade,
O depoimento pessoal, como diz a primeira parte do 385, é este que é determinado, ou melhor, é requerido pela parte contrária. Já quando a oitiva, né, a parte prestará um depoimento por ordem do juiz, né, mediante determinação de ofício do juízo, nesse caso não falamos de depoimento pessoal, falamos na verdade da figura do interrogatório. Okay? E sobre isso a gente traz uma lição doutrinária, um pequeno recorte aqui da doutrina do Marcos Vinícius, em que ele diz que o depoimento pessoal é sempre requerido pelas partes. Por isso o CPC, né, no seu artigo 385, contém uma impropriedade ao estabelecer que as partes poderão requerê-lo, sem prejuízo de ser determinado de ofício. Na verdade, diz o autor, o que pode ser determinado de ofício é o interrogatório informal das partes pelo juiz, não o depoimento pessoal. Este sempre será requerido e a legitimidade para fazê-lo é do adversário de quem irá depor. Tá? Então, conforme menciona o Marcos Vinícius, isso é comentado por toda a doutrina, essa impropriedade terminológica, né, essa impropriedade cometida ali quando da elaboração, né, quando da colocação dos termos nesse artigo 385. Porque depoimento pessoal é requerido pela parte contrária, sempre feito pelo adversário com a finalidade de arrancar a confissão, né, de um fato ali contrário ao adversário, a favor da parte que requer o depoimento pessoal. E o que o juiz determina de ofício é um interrogatório, e que não é voltado para arrancar confissão, é voltado apenas para esclarecer algum ponto ainda obscuro ou que ainda gera dúvida, né? Que ainda gera, faz-se necessário algum esclarecimento por parte do juízo, ok? Feito essas considerações, né, pessoal, a respeito do depoimento pessoal, ainda temos que mencionar, conforme diz ainda o texto colacionado aí para vocês, ou melhor, o slide, né? Deixa eu me localizar aqui que eu me perdi. Após a doutrina então do Marcos Vinícius, a gente reforça essa ideia de que não se confunde interrogatório informal, interrogatório livre das partes, né? Que é determinado de ofício pelo juiz e vai poder ser realizado a qualquer momento, até mesmo depois da audiência de instrução, quando o juiz, ao analisar os fatos antes da sentença, verificar que algo ainda ficou obscuro e que deveria, ou que esses fatos obscuros poderiam ser esclarecidos através de uma oitiva da parte, de qualquer uma das partes envolvidas, tá? E o interrogatório, como nós falamos, ele não tem a finalidade de obter uma confissão, tá? O juiz não busca arrancar uma confissão. O juiz busca, na verdade, esclarecimento de fatos ainda confusos e ainda obscuros para ele, ok? Então, nesse sentido, são coisas completamente diferentes. Voltamos a falar do interrogatório nos slides finais aí novamente, tá? Mas agora prosseguimos falando do depoimento pessoal. Este, então, requerido pela parte contrária com a finalidade de arrancar uma confissão com relação a um fato que lhe é favorável e que é desfavorável à parte contrária, ao seu adversário, ok? Ainda com relação ao depoimento pessoal, temos que mencionar que ele vai poder ser requerido pelo Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele pode, na verdade, né, ocorrer o depoimento pessoal da parte contrária a requerimento do Ministério Público, quando ele for parte, tá? E da mesma forma, quando ele atuar como fiscal da lei. Neste caso, ele vai poder requerer de ambas as partes. Quando ele figura como parte no processo, ele só pode requerer o depoimento do seu adversário, tá? Mas quando ele figura na qualidade de custo legis, né, de fiscal da ordem jurídica, ele vai poder requerer o depoimento de ambos as partes em litígio, né, ambas as partes que integram aí a relação jurídica processual, ok? Ainda sobre o depoimento pessoal, temos que mencionar a possibilidade do depoimento pessoal da pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, ela pode prestar depoimento pessoal, porém ela o faz por meio dos seus representantes legais, tá? Então, são os representantes legais da pessoa jurídica que vão ser ouvidos em seu nome, ou
no caso um preposto, né, por meio de uma carta de preposição passada pelo representante legal da pessoa jurídica, este então poderia ter autorização para prestar o depoimento em nome da empresa, em nome da pessoa jurídica, tá? A gente vai falar novamente da carta de preposição quando falarmos do depoimento por procuração, né? Que é a mesma ideia da carta de preposição, no qual aquela pessoa, né, o funcionário da empresa, o empregado da pessoa jurídica, ele recebe poderes, né? Ele recebe um mandato, né? Com poderes específicos para representar a parte na audiência e poder também prestar depoimento em nome da empresa, tá? Então, adota-se esse nome de carta de preposição pela figura do preposto, né? Que é alguém que representa a pessoa jurídica, mas o que ele recebe ali são poderes típicos de mandato, típicos de procuração. Isso a gente então comenta novamente mais à frente. Por enquanto, destacar que o Ministério Público ele pode requerer depoimento do adversário quando ele figura como parte, e se ele atuar como fiscal da lei, ele pode requerer depoimento de ambas as partes em litígio, e depoimento da pessoa jurídica é possível. Quem presta depoimento pessoal no caso da pessoa jurídica é o seu representante legal, tá? Um sócio, né? O proprietário, no caso aí de uma empresa individual, ou um preposto com poderes especiais para tanto, ok? Volto no próximo vídeo então para falar um pouquinho mais do depoimento pessoal.